E se eu te dissesse que, em menos de 60 minutos, uma decisão dentro do Supremo virou a vida do filho de um presidente de cabeça para baixo? Pois foi exatamente isso que aconteceu, gente. E o Brasil inteiro está comentando. Vamos por partes, porque essa história tem um antes e um depois, que parecem duas realidades completamente diferentes. Antes, o processo do chamado escândalo do SNSS, envolvendo Lulinha, filho do presidente Lula, estava sob a supervisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Uma investigação só, um caminho só, um relator só. E, segundo o que se apurou, havia um movimento dentro de uma ala da Polícia Federal, aquela mais próxima do governo, para tentar tirar esse processo das mãos de Mendonça. A estratégia, dizem as informações que circularam essa semana, foi abrir um inquérito novo, separado, agora por suspeita de corrupção e tráfico de influência, envolvendo contratos ligados ao Ministério da Saúde e ao próprio gabinete da Presidência da República, numa história que também cita uma empresa de cannabis medicinal. A ideia, ao que tudo indica, era simples: criar um processo novo, sortear um relator novo e, quem sabe assim, afastar o caso de Mendonça. Só que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. No dia 29 de julho, um dia antes dessa reviravolta vir à tona, o presidente Lula convidou o ministro Alexandre de Moraes para um café, ali em Brasília, depois de um evento. Moraes, vale lembrar, estava respondendo interinamente pela presidência do Supremo durante o recesso do Judiciário, função que exerce por ser o vice-presidente da Corte, num período que começou por volta do dia 17 e ia justamente até o fim de julho, ou seja, até esses dias que estamos vivendo agora. E foi durante esse plantão que o tal pedido de novo inquérito chegou às mãos de Moraes, que solicitou o parecer da Procuradoria-Geral da República. A PGR entendeu que os fatos eram autônomos e um novo sorteio foi realizado para definir quem relataria esse novo processo. Depois, o algoritmo do Supremo, entre 10 possibilidades de ministros, mandou o caso de volta para as mãos de quem menos interessava a quem tentou esse movimento, o próprio André Mendonça. Poucas horas depois desse sorteio, o ministro autorizou a Polícia Federal a investigar o suposto tráfico de influência envolvendo Lulinha. O que antes era uma única frente de investigação virou duas. E dessa vez, gente, o cafezinho não resolveu. Fica até difícil não se perguntar: será coincidência, sorte ou simplesmente a vida cobrando um preço que ninguém esperava pagar tão rápido? Tem quem chame isso de ironia do destino. Tem quem prefira enxergar como justiça encontrando seu próprio caminho, por mais torto que ele pareça. E não parou por aí, porque o próprio André Mendonça, o mesmo que assumiu esse processo, entrou em rota de colisão direta com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nome indicado pelo governo Lula. Segundo apurações divulgadas pelo Metrópolis, há mais de um mês o ministro havia determinado que a Polícia Federal entregasse a ele, diretamente, todos os documentos brutos das apurações da farra do INSS, um dos escândalos que mais mexeu com o país nos últimos tempos, pelo tamanho do estrago causado a aposentados e pelo volume de dinheiro que teria sido desviado. A Polícia Federal resistiu, alegando que o procedimento correto seria seguir o fluxo interno de sempre. Mendonça não aceitou essa resposta, cobrou explicações e chegou a apontar possível obstrução de justiça. O caso foi parar até na Advocacia Geral da União, e há quem diga em entrevistas recentes que, se ficar comprovado que houve mesmo obstrução por parte da cúpula da Polícia Federal, as consequências podem chegar a uma prisão. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro político, o presidente Lula falou publicamente sobre um possível movimento dos Estados Unidos nas eleições brasileiras deste ano, dizendo em entrevista a um podcast que Washington tentaria interferir para favorecer o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Ele mesmo reconheceu ter uma boa relação pessoal com o presidente americano, mas admitiu que o republicano já teria sinalizado simpatia pelo lado adversário. Curiosamente, é uma preocupação que soa diferente quando se lembra que o próprio Lula, durante a disputa presidencial americana, declarou publicamente torcida pela candidata democrata, numa eleição em que o eleitorado ficou dividido até o fim.
E fechando esse quadro de virada completa, tem ainda a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que em maio deste ano determinou que ele próprio, junto com André Mendonça, assumisse a função de analisar as principais ações sobre propaganda eleitoral neste pleito. Antes, quem concentrava esse papel era justamente o ministro Alexandre de Moraes. Agora, qualquer representação sobre propaganda irregular ou antecipada, sobre condutas vedadas a agentes públicos ou sobre descumprimento de prazos eleitorais, passa pelas mãos de Nunes Marques e Mendonça. Fica o retrato de dois momentos bem diferentes. De um lado, um processo só, um relator conhecido, um caminho que parecia sob controle. Do outro, dois inquéritos abertos, um relator inesperado no comando e um cenário eleitoral inteiro sendo observado de perto por outras mãos. Quem acompanha a política sabe que, às vezes, o que parece um simples cafezinho pode carregar mais peso do que qualquer discurso. E fica aquela pergunta no ar, sem resposta fácil. Até onde vai essa disputa e quem, no fim, vai realmente prestar contas por tudo isso? Essa é uma história que ainda está sendo escrita, e o próximo capítulo pode vir a qualquer momento.